Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje já é sexta-feira. Olha como a nossa semana passa bem rapidinho, né? Hoje a nossa aula será de português e paradidático. Vou pedir para que vocês preparem o material de vocês, tá? Que enquanto você está preparando o seu material, eu vou estar compartilhando o slide da nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje de português, tá? Com a data de dia 4/6, nós vamos estar estudando gramática, tá? Que é as notações léxicas. E se encontra-se na página 157 e 158. Antes de nós começarmos o nosso assunto, né? Já tem até um textozinho, olha aí. Não te disse para não jogar futebol perto do vaso da vovó e do vovô? Bem, bem que avisei a ele, mas ele quis fazer gol de cabeça. Olha aí. No primeiro quadro da cena, as palavras vovó e vovô, ele se diferenciou apenas pelo quê? Pelo acento, né? Pelos sinais gráficos, porque os dois possuem a vogal O. Então, vai dar aí a diferença de vovó e vovô somente-se pelo acento, né? Que é justamente o acento agudo e o acento circunflexo. Vamos ver aqui o que significa notações léxicas, né? São sinais gráficos que usamos na escrita para modificar a pronúncia das palavras. Então, são sinais gráficos da qual nós usamos nas palavras para que elas venham a ser modificadas ao serem pronunciadas. Vamos lá, a gente vai começar pelo acento agudo. O acento agudo, ele indica, né, a sílaba tônica das palavras e o O, né, tem um som aberto das vogais. Então, vai ser só o O? Não vai ser só o O. Nós usamos as outras vogais também. E as outras vogais vai ter esse também o seu som aberto. Vamos lá. Tipos de acento, né? Vamos lá. A nossa língua ela dispõe-se apenas 3 acentos gráficos. Só que, como nós estamos falando somente do acento agudo, né? Então, a gente vai falar sobre ele. Então, acento agudo, ele indica a vogal, tá? Tônica que possui um timbre aberto, um som aberto. Aqui tem alguns exemplos de algumas palavras: beijá-la, amá-la, sofá, chulé, refém, guaraná, tá? Que só são algumas palavras que venham, né, ser identificadas pelo acento agudo. O acento circunflexo, né, já indica a sílaba tônica, né, que já é um som fechado das vogais. Ó, colocando sobre as letras A, E e O, indica, além da tonicidade, um timbre fechado, um som fechado. Exemplos: Atlântico, pêssego, supôs, lâmpada, câmara, espontâneo, gênero, urgência e assim por diante. Vamos agora para o tio, né? É um sinal que indica que o som A ou O é nasal, ou seja, é emitido, né, uma parte pelo nariz e uma parte pela boca, tá? Então, esse é o tio. E o tio, geralmente, eles são usados nas vogais A, né, ou O. Vamos aqui ver algumas palavras que eu coloquei. Pães,
mão, campeões, maçã, romã, calções, capitães, tubarão, cães, aviões, amanhã, irmã, sabão, pimentão, mães, botões, alemães, fogões e hortelã e coração, tá? Essas são algumas palavras que eu trouxe aqui para vocês identificá-las e ver, né, o acento da qual eles são utilizados, tá? Cedilha aparece embaixo da letra C, né? E dá a ela um som de S antes das vogais A, O ou U, tá certo? Então, esse é o cedilha. Vamos ver aqui. Aqui no cedilha, eu até coloquei um pequeno textozinho para a gente ver. Ó, o meu nome é Cedilha. Preste muita atenção. No início da palavra, nunca me escreva não. Gosto muito de brincar com as letras A, O, U. Venho antes delas. Por exemplo, louça, laço, iguaçu, coração, almoço, calçada, açúcar, pescoço, maçã, canção, fração, açude, pançudo e lençol, né? Esses são alguns, né, daí das palavras que nós usamos o cedilha, tá? O hífen une palavras diferentes, formando uma só. Beija-flor, ou pão duro, né? Também separa-se as sílabas, né? Separei aqui a palavra balaio, coloquei o hífen, ou liga os pronomes, tá? Apertai, aperteios, né? Aqui eu coloquei também, tá? Nos verbos. Permanece o hífen nas palavras compostas, né? Que não apresenta elementos de ligação. Exemplo, guarda-chuva, arco-íris, boa-fé, segunda-feira, mesa redonda, vagalume, João ninguém, porta-malas, porta-bandeira, pão duro e bate-boca. Olha aí, essas aqui também nós utilizamos o hífen nas palavras. Agora aqui vamos no apóstrofo. O apóstrofo já vai indicar, né, que uma letra foi retirada. Olha aqui, eu coloquei aqui estrela d'alva, galinha da Angola, pau d'alho e pau d'água, tá? Então, aí ela vai indicar que uma letra ela foi retirada, tá bom? Então, essa foi a nossa gramática que nós estudamos hoje. Nós já vimos até esse assunto na nossa aula de quarta-feira. Então, a gente deu só mais até uma síntese, né, do assunto, porque vocês já tinham visto na nossa aula de quarta-feira, tá? E agora a gente vai para o nosso próximo livro, que é o Paradidático, né, que é o Grito que Grito. Tia, mas nós já vimos até essa história, né? Já vimos os personagens, como foi que aconteceu, tudo bem direitinho. Só que hoje eu gostaria de ver com vocês de uma outra forma, uma forma diferente. Gostaria de ver com vocês se vocês tiverem que modificar toda essa história, se você tivesse que mudá-la, se você quisesse dar um outro rumo, outro desfecho para essa história.
Qual seria? Primeiro, você continuaria utilizando o mesmo inseto? Qual foi o inseto utilizado no nosso paradidático? Foi a barata. Se você fosse colocar outro, né? Qual inseto você colocaria? O local, né? Continuaria com o mesmo pintor, né? Com os mesmos acontecimentos? Se você fosse o escritor dessa história, né? Do nosso paradidático, de que forma você iria trabalhar esse paradidático? De que forma você iria expor os pensamentos, né? Nesse paradidático, como era que vocês iriam trabalhar? De que forma, né? Então, essa foi a forma que eu coloquei hoje para vocês, para nós imaginarmos um pouquinho, né? De como seria toda essa história, né? Se você iria utilizar os mesmos personagens. Se eu dissesse assim, vamos lá, quinto ano, vocês terão a oportunidade de colocar outros personagens no nosso paradidático. Que personagens você iria utilizar? Que personagens você iria usá-los, né? Qual seria a história? De que forma você iria trabalhar essa história, né? Aqui a história é bem simples, né? Conta a história somente do senhor Tarcanico com a sua esposa, né? Que são um casal bastante simpáticos, né? E eles são descendentes de japonês, né? Que viviam na Rua das Antenas, no número 8, né? Na Noruega. Tinham um mercadinho no porto, né? Onde eles vendiam seus produtos para obter alimento, trabalhavam exaustivamente, né? Pois vida de barata não é fácil, sendo um grande apreciador das artes, né? Certa vez o senhor Takamiga ele conheceu um importante pintor de seu país, né? Quer saber o que aconteceu? Relembra a história. Olha aí, né? Então, a história conta sobre esse casal, né? De baratos, bastante divertidos, simpáticos. Além de todos esses acontecimentos, né? O que é que eles mais apreciavam? A arte, né? Conta até a história aqui, né? Do pintor. Qual foi o pintor, né? Da qual ele se refere, né? Que foi um dos pintores, né? Importantes de seu país, né? Ele vem de uma descendência, né? Então, se você fosse ter que modificar essa história, né? Você iria colocar aqui personagens, eles seriam descendentes de quem, né? Então, aqui no nosso paradidático, a gente até falou na nossa aula passada, né? Citando alguns acontecimentos muito importantes no nosso paradidático, que vem trabalhando a arte, né? Cita que a vida de barata não é fácil. Por que a vida de barata não é fácil? Barata é o quê? Um inseto, né? E é um dos insetos que as pessoas não gostam muito. Por motivo disso, eles acabam tendo uma vida bem complicada, não é mesmo, gente? Então, essa é a história de nosso paradidático. Nós já estamos quase terminando o nosso paradidático, tá bom? Então, o nosso paradidático ele relatou essa história, né? A gente até fez um joguinho na nossa aula passada sobre se vocês realmente lembravam dos acontecimentos que tinham no nosso paradidático. Então, eu creio que vocês já sabem da história, já relembraram a história, né? Então, a gente vai dar continuidade à nossa aula de hoje com as atividades, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou estar explicando primeiramente a atividade de português, tá? Em seguida, eu passo para o paradidático. A atividade de português, ela vai estar lá na página 161, tá?
Vamos lá. As palavras abaixo, elas estão soltas. Junte-as utilizando o hífen e complete as frases adequadamente. Então, vamos lá. Você vai pegar, elas estão soltas, elas não estão com o hífen. Então, você vai ter que formar as palavras usando o hífen, tá? Lembrando que ao usar essas palavras, precisam completar a frase. Aí tem assim, os estudantes fizeram para exigir a realização da reforma da escola. Então, qual seria a palavra? Letícia ficou a tarde inteira na sala com as amigas. O quarto de Rafael e Gabriela está uma bagunça. Todas as roupas estão fora do... Qual seria a palavra que você ia usar com o hífen? Toda a família de Elisa estava babando ao olhar na maternidade. Sétima questão. Empregue o hífen nas palavras abaixo. Então, você vai colocar o hífen nos lugares corretos, tá? Agora, escolha 3 palavras e forme frases com ela. Oitava. Lê o significado abaixo e marque em qual das alternativas a palavra corresponde, né? Esta que está grifada corretamente. Vamos lá. Pequena reunião com doces, bebidas e etc. Oferecida por amigos para homenagear alguém. Vamos lá. Bebidas, doces e bebidas, né? Aí aqui, o significado, né, vai ser copo d'água, copos d'água, copo d'água ou copo d'água. Só que aí, gente, todas as palavras são assim. Mas vejam a escrita, tá? Somente uma está correta. Somente uma foi colocada de forma correta, tá? Agora nós vamos para o nosso trabalhando com a literatura infantil. Vamos lá. Vamos começar pela página 21, tá? Depois vamos para a página 22. Vamos lá. Página 21 do nosso livro. Na história, são citadas 2 palavras que indicam nacionalidades. Decifre o código, descubra. Então, você vai decifrar o código e vai descobrir que palavra é essa da qual indicam nacionalidades. Encontre no diagrama abaixo palavras que indicam nacionalidade e organize-as em ordem alfabética. Você vai pegar e vai circular, tá? São 8 palavras, tá? Então, você vai procurar essas 8 palavras que indicam nacionalidade e depois vai pegar elas e colocar em ordem alfabética. Circula aqui no diagrama, depois ao lado coloca em ordem alfabética. No texto, a expressão eca expressa a ideia de espanto, nojo, surpresa ou alívio. A casa do Sr. Takamiko tinha decoração que lembrava a cultura japonesa. Resolva a tabuada e use o código para descobrir essa característica. Então, você vai pegar e vai resolver. Por exemplo, 3 vezes 7. Quanto é que dá? Procura aqui o resultado. E o resultado da tabuada do 3 vezes 7, você vai colocar a letra A. 2 vezes 3 é quanto? Pronto. Então, o resultado da multiplicação de 2 vezes 3, você vai colocar a letra P. E assim você vai descobrir todo o código. Marque com X os animais que são classificados como insetos, tá? Então, você vai observar e vai marcar um X somente nos animais que são classificados como insetos, tá? Só serão essas 2 páginas para a atividade do livro de paradidático.
do nosso livro de português, a página 161, tá? Estamos finalizando a nossa semana. Desejo a todos vocês um bom final de semana, um bom descanso e até, né, as nossas próximas aulas, que serão próxima semana. Então, fiquem atentos, não percam. Tchau, tchau, turma.